Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 2 de setembro. Agora na Espanha são 21 horas e 47 minutos, no Brasil 16 e 47. Gente, aqui no 4 horas, depois de visitar essa região de extrema sobrevenda, a BTC desenhou 1, 2, 3, 4, é o quinto candle comprador aqui no 4 horas. O squeeze está dando conta de que esse ímpeto vendedor talvez já tenha terminado. É bem possível que a gente abra uma amplitude ondulacional compradora para buscar a VWAP mensal na confluência aqui com essa LTB linkando esses topos ascendentes. Aí vai travar ali em 26.700. No gráfico semanal, o engolfo segue vigente, então isso quer dizer que o candle que vai nascer agora em poucas horas, na virada da VWAP de domingo para segunda, vai ser um candle vendedor ou um doji comprador, com um corpo real muito tímido, seja comprador ou vendedor, que vai pontificar essa sequência bizarra de candles vendedores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai encerrar essa sequência de 7 candles vendedores, provavelmente vai ser um doji levemente comprador, para aí sim a BTC explodir em direção a 36 mil dólares. No gráfico, aqui eu estou no gráfico semanal, agora no gráfico diário, apesar da violência da queda de ontem, onde a BTC fez 25.333, os fundos ainda estão ascendentes. A agulhada de 17 de agosto ficou em 25.166, a agulhada de 22 de agosto 25.300, a agulhada de ontem 25.333, fundos ascendentes, topos descendentes, é bem provável que isso aqui evolua para uma cunha, para depois a BTC voltar a estressar o centro gravitacional da nuvem, talvez aqui na confluência, na extensão aqui da média móvel de 200 períodos, que é essa linha alaranjada, que é outra instituição da análise técnica, que não deixa o preço fugir muito para baixo dela, justamente porque se a gente olhar em outros time frames, vamos olhar aqui num time frame mais longo, aqui eu estou no semanal, mas a gente pode botar no mensal. Vamos botar no mensal. Vocês vejam que no mensal, ancorado pela VWAP decenal, a VWAP decenal, a VWAP de 10 anos, essa linha amarela aqui, ó. Vocês vejam que a agulhada de ontem, vou até despoluir para vocês verem, a agulhada de ontem prestou, a agulhada do mês passado já tinha prestado continência para ver o VWAP decenal. A agulhada de ontem foi lá dar um beijinho também. Por isso que é muito improvável que a gente perca a VWAP decenal, que é uma instituição da análise técnica. Segura muito o preço. Vocês veem que o corpo real tentou avançar para baixo, segurou. É bem provável que isso aqui seja uma onda 2 no mensal. A gente fez uma onda 1 no mensal, que levou a BTC para 31.804. Isso aqui é uma onda 2. Aí uma onda 3 no mensal levaria a BTC para um patamar entre 36 e 40 mil dólares, que seria o centro nervoso dessa congestão. Na seara fática, a companhia aérea alemã Lufthansa vai lançar um programa de fidelidade com NFTs cunhadas na rede Polygon Match, que é o novo normal, carteiras ativas da rede Shibarium, um roll-up, uma solução de camada 2 que está emprestando instantaneidade e dimensionamento para a rede Ethereum. Já passa, o número de addresses ativos já passam de 1 milhão, a rede está crescendo exponencialmente. E as celebridades The Rock e Oprah Winfrey estão lançando um fundo criptográfico que aceita doações em cripto para apoiar pessoas afetadas pelos incêndios no Havaí, na ilha havaiana de Maui, o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, bancos regionais norte-americanos preparam uma onda de emissão de títulos sem precedentes. O regulador bancário liberou os bancos regionais para liberarem títulos de longo prazo para fazer frente ao prejuízo, já que o dinheiro desses bancos de médio e pequeno porte ficou preso naqueles treasuries que pagam taxas muito abaixo dessas novas taxas fixadas pelo Banco Central norte-americano. Eles preveem captar 40 bilhões de dólares. Só que alguns analistas estão dizendo que não, o mercado não vai emprestar essa liquidez para esses bancos semi-quebrados. Isso aqui pode ser o estopim de uma grande
de uma nova crise que pode se transformar numa grande crise. E um setembro tempestuoso aguarda as ações do mercado financeiro norte-americano. Os investidores precisam saber se o pior mês de Wall Street vai fazer jus à fama de setembro. Alguns analistas dizem que é bom não esperar nada de bom para o mês de setembro, porque vem coisa aí, principalmente relacionada ao endividamento norte-americano. Talvez o mercado esteja querendo virar essa chave. Ninguém acredita que os Estados Unidos serão capazes de honrar essa dívida que está indo para 33 trilhões. O PIB americano estagnou ali num patamar próximo de 20 trilhões. Ninguém mais acredita que eles vão pagar 33 trilhões. O problema não é 33 trilhões. O problema é que com o aumento da taxa básica de juros, os juros têm que ser pagos. A dívida pode até não ser paga, mas os juros terão que ser pagos. E juros o governo tem que pagar ali todo mês. E eles vão sangrar o orçamento. E os Estados Unidos podem eventualmente estar começando a entrar numa espiral da morte. Porque quanto maior o endividamento, maior é os juros. E os juros estão num patamar completamente bizarro. E agora, se o Fed continuar aumentando, por isso que alguns analistas estão dando conta que com a proximidade das eleições, é bem provável que o Fed venha com um pacote de bondade. Aí a BTC explode, não para 40, vai para testar 69 mil. Quem viver verá. E a nova corrida do ouro na Lua, depois do crash da missão russa, que deu errado, agora mostra que o mundo está, na verdade, rivalizando entre Estados Unidos e China para essa corrida do ouro lunar. A Lua é muito rica em hélio 3, que é o combustível da nova fronteira energética, a fusão nuclear. A Índia está chegando, comendo pelas beiradas, mas quem conhece a Lua mesmo são os americanos e os chineses. São incontáveis as missões que já deram certo. A China conhece esse ponto da Lua, esse ponto da Lua. O Japão conhece esse ponto. Os Estados Unidos conhecem dezenas de pontos. Eles já pousaram com missões tripuladas, não tripuladas. Agora a Índia conheceu o Polo Sul da Lua. Enfim, o conhecimento sobre a Lua é tratado como um verdadeiro segredo de Estado. A agência espacial russa, a Roscosmos, ela acabou falhando nessa missão, o que prova que não é tão fácil assim como alguns podem pensar promover uma missão não tripulada para a Lua, que dirá uma missão tripulada, como os Estados Unidos já fizeram. Mas o fato é que essa corrida maluca vai ficar polarizada entre China e Estados Unidos. Gente, aqui no 6 horas a BTC, ancorada pela banda de VWAP mensal, está parecendo desenhar uma banda muito estreita. Quando isso acontece na banda de VWAP mensal, é bem provável que venha um esgarçamento. É muitíssimo provável que a gente volte a testar essa LTB aqui, que está linkando essa série de topos descendentes no 6 horas. A gente, com certeza, se tocar aqui no patamar de 27.500, vai travar. Pode ser que isso aqui evolua para uma cunha triangularizada e aí bata em 27.500, 27.600, volte para testar 26.500, fique pipocando para depois a BTC se decidir por uma pernada mais violenta, provavelmente ascendente, porque no mensal também já não tem muito espaço para cair muito mais. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.